Poderia ter sido apenas um jogo entediante, chato, sem gols e de reservas no Campeonato Gaúcho. Mas foi mais do que isso. Foi o jogo de afirmação de um garoto, um cartão de visitas talvez. E a gente fala sobre o empate em 0-0, onde Gustavinho, o Gustavo Nunes, chamou a atenção. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre o empate em 0-0 fora de casa. O time de reservas do Grêmio não conseguiu fazer, mas também não tomou do Ipiranga de Erechim. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. O jogo fora de casa, ele valeria ao Grêmio, em caso de vitória, a classificação já para as quartas de final do Campeonato Gaúcho. Mas a gente sabe a forma como o Grêmio tratou esse jogo. O Grêmio colocou reservas, resolveu priorizar a preparação do time em Porto Alegre neste meio de semana, e isso foi uma decisão que foi muito discutida aqui, tem quem concorde, tem quem não concorde, eu entendo o movimento do Renato, e o Grêmio foi preservando forças lá em Erechim. E do time titular colocado para esse jogo contra o Ipiranga, ninguém jogou mais futebol, ninguém chamou mais atenção do que Gustavo Nunes. Na verdade, diria eu que apenas Gustavo Nunes jogou futebol lá em Erechim, tá? Porque se nós pararmos para analisar, não houve nenhum grande destaque individual, não teve nenhuma grande participação, foi um empate xoxo, 0-0, um jogo que foi em dado momento até entediante para mim, mas o Gustavo, ele teve qualidade, ele transformou o jogo em alguns momentos em algo a mais, e foi ele que agitou dentro de campo. Se o jogo teve ali oportunidades de gols pelo lado do Grêmio, oportunidades de ataques perigosos, se deve a um garoto de 18 anos que se envolveu numa polêmica recentemente de renovação de contrato, mas que mostra que tem um futuro, que tem um potencial extraordinário pela frente. E a gente tem que ir devagar, eu sei, evidentemente, não dá para transformar o Gustavinho no novo craque do futebol brasileiro, não é sobre isso, mas é também sobre dizer, há uma joia que precisa ser lapidada e que pode vir a ser um jogador muito interessante. Pelo lado esquerdo, o Gustavinho teve liberdade e teve mais do que qualidade técnica, teve personalidade. Em muitos momentos, nós cobramos de jogadores mais experientes que eles apareçam para o jogo, que eles queiram a bola, que eles tomem ela para si e chamem a responsabilidade da jogada. E o Gustavinho fez exatamente isso. É óbvio que quando tu é amigo da bola, quando tu consegue, ter qualidade para fazer movimentos, quando tu tem velocidade, drible, as coisas ficam mais fáceis. E ele atucanou, aterrorizou o lado direito da defesa do Ipiranga de Erechim. As melhores oportunidades de gols, repito, surgiram de jogadas individuais do Gustavinho, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Ele foi de longe a melhor notícia. E ele dá ao técnico Renato, que assistiu o jogo pela televisão, um cartão de visitas, dizendo: se tu quiser, eu posso te ajudar. Se tu quiser, eu posso ser uma alternativa. O Gustavinho fez, nestes 90 minutos de futebol em Erechim, muito, mas muito mais do que figuras que já tiveram oportunidade no mesmo setor e que não conseguem comprovar. Vamos lá, o Grêmio contratou o Lucas Bessosi, jogador que veio de fora, argentino. Existiu toda uma pompa em relação à sua contratação, afinal de contas, é uma promessa do futebol argentino, mas nunca confirmou, nunca chegou nem perto de um nível de atuação como o Gustavinho teve diante do Ipiranga. O que é o recado do Gustavinho? Não precisa buscar na Argentina, não precisa buscar em outro país meninos para apostar. Tem em casa, tem atletas que estão se formando aqui e o Gustavinho foi isso, tá? O Gustavinho jogou muito mais do que o Iturbe, nos raros minutos que o Iturbe esteve em campo em 2023. O Gustavinho jogou muito mais do que os seus próprios companheiros de base. Vamos lá, o Rubens, pouquíssimo futebol, tanto que o Grêmio está tentando repassar. O Pedro Lucas entrou nesse jogo, baixíssima taxa de participação. O Pedro Lucas participa tanto quanto o Natan Pescador, talvez até menos. Então assim, o Gustavinho foi a grande afirmação do Grêmio. E uma certeza para mim é que ele merece novas oportunidades e o Renato precisa dar essas oportunidades para ele. Ali, aberto pelo lado esquerdo, tá? Aberto pelo lado esquerdo. Dito isso,
Ele foi o único nome no Grêmio, do Grêmio nesse jogo? Eu acho que sim, no quesito nível técnico, mas vamos lá. Kaique fez bom jogo. O Kaique ele não foi tão exigido, mas quando foi muito importante. O Kaique ele vem num crescimento técnico de construção de atleta muito interessante e merece os elogios. O Kaique hoje ele é o reserva do Marquezin por merecimento, por méritos, e o Renato acerta ao sacramentar o Kaique como reserva do Marquezin. No sistema defensivo, Gustavo Martins, que é um zagueiro que eu gosto muito, ele não foi tão exigido, mas é um cara que eu acredito que o Renato deva dar mais espaço. É um bom jogador, alto, esguio, tem boa leitura dos espaços. O Gustavo Martins, repito, não foi destaque do jogo, mas é um zagueiro muito confiável e merece mais oportunidades. Eu ainda destaco de maneira positiva, tá, a participação do Ronald. O Ronald cometeu uma falta ali no final do jogo que poderia ter comprometido todos os 90 minutos dele. Mas, dentro de campo, o Ronald, ele é um oásis de tranquilidade. Eu classifico ele assim. Porque o Ronald, ele não é aquele cara que se destaca, que chama atenção, mas ele faz um trabalho impecável. Ele é inteligente para jogar, ele se posiciona muito bem, é um garoto, precisa de espaço, precisa de tempo, mas tem futebol. E é isso que interessa no momento. Lapidar um garoto de futebol me parece ser bastante interessante. Não consigo elogiar pelos 90 minutos em Erechim. Everton Galdino, muito mal. Natan Pescador, muito mal. Na verdade, mais do mesmo. E eu também não gostei do jogo do André. O André deveu em alguns momentos. O André é bom jogador, mas já é o segundo jogo seguido que ele não consegue desempenhar as suas qualidades. Mas enfim, eu coloco aí, tá, esses destaques positivos e negativos na mesa. Eu quero saber a tua opinião. Foi um jogo paradíssimo, né? Um 0-0 xoxo, sem graça, mas pelo menos com uma grande notícia. Coloca aqui embaixo, escreve, eu quero saber o que tu pensou. Eu vou ler todos os comentários, hein? Não esquece de deixar o like também, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê. Tchau, tchau.